Cumprimento a todos os amados e amadas com a gloriosa paz do nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e voltará brevemente para arrebatar, levar todos os que se converteram a Ele. Nesse momento, nós vamos dar continuidade ao curso sobre salvação. E hoje nós vamos ver uma mensagem importante sobre por que as pessoas precisam ser salvas. Nos últimos tempos, o Pai tem exortado a mim e a minha casa a que esteja levando a mensagem do Evangelho para os de casa, para os parentes, enfim, para todo o mundo, como diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Até conversamos sobre a preparação de cursos básicos sobre salvação para as pessoas mais próximas. E aqui nós estamos fazendo um estudo para dar suporte, capacitar as pessoas que querem pregar em casa e para os parentes e lá fora, argumentos, informações que possam fazer os ignorantes, as pessoas que não conhecem, entender realmente diversos aspectos da salvação. Por isso, desmembramos o tema salvação em vários tópicos ou assuntos. O que é salvação? Como acontece a salvação? Por que as pessoas precisam ser salvas? Onde irão morar as pessoas que forem salvas? Quem pode salvar? E outros aspectos, como, por exemplo, a condição do ser humano desde a sua formação inicial até o fim dos tempos. Então, esteja com o coração aberto para entender sobre o tema por que precisamos ser salvos. Já fizemos algumas outras aulas sobre esse tópico e hoje eu quero convidar você para continuar falando sobre isso. No livro, na Epístola aos Romanos, eu quero ler com você alguns trechos do capítulo 5. Vou iniciar com Romanos 5, 9, onde diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo seu sangue, quer dizer, pelo sangue do Salvador, Yahushua. E no início do capítulo 5 mostra, aspectos importantes sobre a mensagem da cruz. Então, observe que aqui está muito claro esta mensagem, onde ele mostra, seremos por ele, quer dizer, pelo Salvador, salvos da ira. O que é a ira? A palavra fala, a ira do Criador, a ira de Yahweh. E existe um período que vai começar muito brevemente, logo após o arrebatamento, o qual acontecerá a qualquer instante. Nós estamos nos últimos momentos para isso acontecer. Poderá ser até antes de terminar essa reunião. Então,
A ira de Yahweh, a ira, o período da ira, o tempo da ira, é um período que vai desde o momento do surgimento do anticristo, que é para os judeus o Messias que eles estão esperando, e na palavra fala sobre o iníquo, o homem da iniquidade, e que muitas pessoas na mídia e na internet estão falando sobre governo global. Muitas religiões, inclusive os praticantes de várias religiões, por exemplo, o catolicismo, o judaísmo, estão falando de uma reunião global para eleger uma pessoa que irá ser como que o presidente de todas as nações do mundo. Então, a partir da hora que esse homem surgir, conta-se, segundo a profecia de Daniel, conta-se 7 anos para o Salvador voltar e permanecer aqui na Terra por 1000 anos. Esse retorno do Salvador, daqui a cerca de 7 anos, ele será para castigar, para matar, para destruir todas as cidades do mundo, todas as nações, matar todas as pessoas que decidiram recusar se converter a ele e instalar um reino aqui na Terra, o qual durará por 7 anos. Uma providência que ele vai tomar é amarrar Satanás, prender, e de forma que Satanás ficará preso durante os 1000 anos que ele tiver reinando. Então, daqui a cerca de 7 anos, o Salvador vem, destruirá todas as cidades do mundo, matará todas as pessoas que estiverem usando a marca da besta e implantará um novo reino, o reino milenar, como chama. Antes de esse governante tomar posse, acontecerá um outro fenômeno chamado arrebatamento. Esse fenômeno consiste em as pessoas serem retiradas da terra de supetão, bruscamente. E isso acontecerá, como diz 1 Coríntios 15, num piscar de olhos. E será sem avisar. Por isso, a palavra diz que devemos estar salvos. Então, daqui para frente acontecerá o arrebatamento, logo em seguida a eleição do anticristo, desse governante global. Ele governará durante 7 anos. O Salvador virá, destruirá ele e todas as pessoas que o seguem, implantará o reino milenar e ficará por 1000 anos reinando aqui na Terra. Então, o que é a ira? É esse período de 7 anos, no qual acontecerão todas as pragas, todos os juízos previstos em Apocalipse. Aquelas 7 trombetas, as 7 taças, chuvas de pedra, o mar se transformar em sangue, os rios se transformar em sangue, as florestas serem queimadas, a morte das pessoas, enfim, tudo aquilo que está acontecendo, que está previsto no livro de Apocalipse, acontecerá durante esse período de 7 anos, que é chamado a grande tribulação ou a tribulação, também conhecido e dito na palavra como o tempo da ira de Yahweh. Numas Bíblias diz a ira de Deus, o tempo da ira de Deus.
Mas o nome dele não é Deus, o nome dele é Yahweh, então eu falo Yahweh, porque é o nome verdadeiro. Percebe? Então, aqui está dizendo, né, que o Salvador, ele veio preparar a humanidade para livrá-la desse tempo de castigos, livrá-la da ira vindoura. Nós percebemos na palavra, nos evangelhos, quando João Batista estava pregando arrependimento, ele fala para os judeus: raça de víbora, quem vos fez, né, fugir da ira vindoura? Quer dizer, tem muitos trechos da palavra onde mostra que haverá a ira vindoura, né? Haverá um período em que o Criador, Yahweh, irá castigar toda a humanidade por ter procurado seguir os ensinos do mundo e ter ignorado ele e o Evangelho. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Então, repetindo Romanos, capítulo 5, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, salvos da tribulação, salvos da ira vindoura, salvos do período de castigo que o Criador Yahweh derramará sobre todo o mundo, sobre todos os moradores da terra. Eu quero ver também com você outros aspectos importantes sobre por que precisamos da salvação. No verso 10, Romanos 5:10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Yahweh, o Criador, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o Salvador veio nos reconciliar com o Criador, com o seu Pai, Yahweh. Por quê? Porque só será salvo quem se reconciliar com o Criador. A salvação não poderá acontecer em uma pessoa que não se reconciliar com o Criador. E essa reconciliação só se dará mediante o Salvador Yahushua. Porque, segundo 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre o Criador e os homens. Há um só mediador entre Yahweh e os homens. E esse mediador é Yahushua, o Salvador, o qual foi enviado pelo Pai para vir salvar a humanidade da ira, salvar a humanidade do tempo de castigos que o Criador descerá sobre todos os moradores da terra. Então, por que precisamos da salvação? Porque é necessário haver a reconciliação nossa com o Criador para poder ser salvo. No verso 11 diz assim: e não isto apenas, mas também nos gloriamos no Criador, por nosso mestre Yahushua, o Messias, por intermédio de quem acabamos agora de receber reconciliação. Por quê? Reconciliação agora. Porque antes de ele vir, era impossível um ser humano se reconciliar com o Criador. Por que era impossível? Porque para uma pessoa se reconciliar com o Criador, com Yahweh, é preciso que os pecados dela sejam perdoados. E antes de Yahushua vir,
antes do Salvador vir, não havia condições de todos os pecados do passado de um ser humano ser perdoado. Isso é o que se chama nascer de novo. Isso é o que se chama obter a redenção, né? A purificação dos pecados. 1 de João 7 diz que o sangue de Yahushua nos purifica de todo pecado. E antes de ele morrer, era impossível ele, né, o ser humano, se reconciliar com o Criador. Quer dizer, antes de ele vir, era impossível ao ser humano se reconciliar com o Criador. Então, agora que temos a reconciliação, agora que podemos ser reconciliados, então podemos ser salvos. Podemos quem? Nós, aqueles que se converteram ao Criador. No verso 13 diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, como foi a história da humanidade? O Pai fez, o Criador fez um homem perfeito. Esse homem perfeito se tornou imperfeito pelo pecado. A partir daí, então, tornou-se necessária a reconciliação de todo ser humano com o Criador. E aqui está falando, né, de que aquele período em que não havia a lei, não havia escritos, né? O Criador não tinha mando ainda ninguém escrever a palavra. Naquele tempo, o pecado não era levado em conta. Por quê? Porque é um princípio do Criador que ninguém seja condenado sem ter direito à defesa. Ninguém ser condenado sem saber por quê. Nós vemos isso claramente em muitos trechos da palavra. Em Atos 17:30, por exemplo, onde diz que Yahweh, o Criador, não levou em conta os tempos da ignorância, mas diz a todos que em todo o mundo se arrependam. Então, por causa disso, é necessário que as pessoas, uma vez que surgiu a lei e depois veio o evangelho para salvação, porque a lei ela traz a lume o pecado. Antes da lei, o pecado não era levado em conta, porque não tinha sido dito aos moradores da terra o que é pecado, e muito menos que quem pecar deve ser punido. Isso antes da lei, antes do Antigo Testamento ser escrito. Isso é importante você considerar. Então, por que precisamos ser salvos? Nós vimos para nos livrar dos castigos que virão sobre todo o mundo por aqueles que não quiseram se converter ao Salvador, porque é preciso se reconciliar com o Criador para poder ser salvo. E agora, porque tendo a lei vindo ao mundo, e depois da lei o evangelho, a mensagem de salvação, é, portanto, obrigação de todo ser humano se reconciliar com o Criador e viver regido, pautado no evangelho. Então, precisamos ser salvos porque o evangelho foi enviado para a salvação.
E uma pessoa que não quer a salvação, ela está recusando o quê? Presta muita atenção, isso é importante. A pessoa que não quer ser salva, ela está dizendo ao Pai, ao Criador, olha, eu não quero ser perfeito, eu quero ser pecador, eu quero ser um desgraçado, eu quero continuar sendo contra ti. Recusar a salvação é isso. Recusar se converter a Yahushua é isso. É decidir continuar sendo inimigo do Criador. Isso é muito sério. No verso 15, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Yahweh e o dom pela graça de um só homem, Yahushua, o Messias, foi abundante sobre muitos. Então, por uma só ofensa, ou seja, pelo pecado de um só homem, que foi Adão, a morte veio a todos, porque o Pai disse a Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E o que é a morte? A morte é, primeiro, ficar desconectado do Criador. O ser humano tem um espírito, esse espírito foi feito para viver constantemente conectado com o Criador, e a partir da hora que o espírito humano fica desconectado do Criador, então esse ser humano será possuído, dominado por alguém que tem o firme propósito e a decisão de matar, roubar e destruir o ser humano. Observe que isso é muito sério. Matar, roubar e destruir o ser humano. Por isso a morte. Você já deve ter sentido o quanto é ruim quando não se tem sinal Wi-Fi e deseja acessar a internet e não tem créditos para acessar por dados, comprar os giga, né? Como dizem. A pessoa fica sem condições de acessar a internet. Assim é uma pessoa quando nasce. Todos os descendentes do primeiro casal já nascem assim. O primeiro casal, não. Ele nasceu conectado, né, com o Criador, mas errou, não se arrependeu, não obteve o perdão, por isso, a partir dali, todos os seus descendentes continuaram com este problema. Então, estar desconectado do Criador é a razão principal pela qual um ser humano deve buscar a salvação, reconciliando-se com o Criador para que possa voltar a ter o sinal, a conexão com o Criador. Isso é muito importante. Tá? Aqui no verso 18, nós temos assim, ó. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Né? Então, Adão praticou um ato, quer dizer, uma ofensa, uma desobediência. E essa desobediência fez todos os seres humanos ficarem desconectados do Criador. O que é que nós temos de realidade hoje? É que o Salvador, Yahushua, o Filho do Criador, veio para que quem se converter a ele passe a ter conexão com o Criador. Então, essa conexão, esse relacionamento, essa comunicação com o Criador só será possível se a pessoa se converter ao Salvador.
Então, o que é salvação? É retomar a conexão com o Criador. Aleluia. Isso é tremendo. E no verso 19 está dito assim: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Né? Novamente se confirmando. Assim como a desobediência de Adão, do primeiro casal, fez que todos os seres humanos, fez que muitos seres humanos, porque são todos, se tornassem condenáveis, né? Com a vinda do Salvador, que é o único mediador entre o Criador e o ser humano, esta mediação faz com que o ser humano passe, então, da condição, da situação de condenável para a situação de aprovável, ou aprovado, se assim permanecer até a hora do arrebatamento. Então, veja que a palavra, isso está escrito na Epístola aos Romanos. Eu li hoje o capítulo 5, tem aqui muitas coisas, devido ao pouco tempo que temos, eu estou pegando aqui apenas alguns versículos para nós tomarmos e compreendermos esse assunto. Que assunto? Porque as pessoas precisam de salvação. Hoje em dia é muito comum as pessoas, por terem sido enganadas, seja na escola, seja no trabalho, na comunidade, na família, ou em outros ambientes, como a internet, por exemplo, a ponto de não querer considerar a existência do Criador, nem querer considerar o Evangelho, e muito menos aceitar a salvação, é muito comum as pessoas estarem incrédulas. Por serem ignorantes, não têm condições de entender isso aí. Mas o Criador veio para trazer a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Evangelho é uma regra de vida que só é revelada a quem se converte. Ele trouxe princípios que norteiam a vida das pessoas, que devem nortear a vida das pessoas, mas cada um, para poder entender esse mistério, entender o mistério da salvação, da vida eterna, é preciso se converter, é preciso dizer ao Salvador assim: Yahushua, eu entrego a minha vida a ti e te recebo como Salvador da minha vida. A partir da hora que a pessoa disser isso aí, pronto, já se reconciliou com o Criador. Já pode ser considerado cadastrado no céu para ser salvo. Já deu o primeiro passo para a salvação. E os outros passos, quais são? É continuar lendo a palavra, aprendendo as regras de vida do Evangelho, pondo em prática, né? E isso é prazeroso, é diferente do que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que, quando é convidado para ir para aprender a palavra, pensa que é para viver com regras duras, viver sob os auspícios de ensinos fundamentalistas, rigorosos. Não é isso. 1 de João 5,3 diz: e os seus mandamentos não são penosos. É o contrário. Quando a pessoa se converte, ela fica aliviada. Por isso, Salvador diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, a salvação alivia o ser humano, sabe por quê? Porque ocorrem fenômenos grandiosos, sobrenaturais, que faz a pessoa se ficar aliviada. Então, por que todo mundo
todos os seres humanos precisam de salvação. Porque quando alguém comete um pecado, Satanás vai diante do Criador e acusa. E diz, olha, ele não faz o que tu faz, ele faz o que eu mando. Fica acusando. E o próprio Satanás acusa, né, a pessoa que cometeu o pecado, oprime. Então, o peso do pecado, o peso da culpa pelo erro, é que faz as pessoas viverem hoje oprimidas, insaciáveis, infelizes, tomadas por ódio contra as coisas lá do alto, contra os servos do Criador, se opõem à palavra. Isso é ódio, mensagem da cultura da morte que Satanás implantou na mente de muitas pessoas. O evangelho liberta, dá alívio. O evangelho faz as pessoas se tornarem sábias, entendidas, que têm argumentos baseados na verdade para todo assunto que seja contra a verdade. Então, por que precisamos ser salvos? Para ter entendimento da verdade. Porque o mundo está permeado de mentiras e só a verdade é quem pode dissipar a mentira. Mas que mentiras? Essas ideias de competição, de democracia, ideologia de gênero, de tatuagem, de enfeites, de moda, de namoro, de beijo na boca, de tantas outras coisas, de turismo, de política, enfim, dessas coisas que o mundo oferece, de shopping center, de marca de produto, enfim, isso tudo são ilusões, são mentiras que estão por trás. E a palavra diz em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. Então, por que precisamos ser salvos? Para nos libertar das mentiras que regem a nossa vida e nós, sem percebermos, vivemos regidos por enganos. E um engano nada mais é do que uma mentira. Portanto, é necessário todo ser humano se converter. Então, por que precisamos ser salvos? Já falamos vários argumentos. Hoje eu vou ficar por aqui. Creio que foi uma contribuição para você. Já fizemos outros encontros para falar desse tema especificamente e teremos outros momentos depois para continuar falando. Lembra você o seguinte, o arrebatamento está próximo. Está encerrando. As pessoas precisam ser salvas urgentemente. Por quê? Porque está encerrando o período para ser salvo pelo amor. Porque depois que houver o arrebatamento, quem quiser ser salvo terá que ser mediante a dor. E não é pequena. É sofrimento horrível. Portanto, corra cedo, antes que seja tarde. Eu vou orar pela tua vida, para que o Pai continue aplicando esta palavra e fazendo você desejar ardentemente, né, se converter e ser salvo. Eu coloco diante de ti, Pai amado, estas vidas que ouviram esta mensagem. Aos que se alegraram, continua fazendo moveres grandiosos, milagres. Sacode esses corações, Pai, para que eles sejam tomados e se tornem sedentos, ávidos pela verdade. Abençoa-os, levando pessoas para se dirigirem a elas e falarem a palavra, levar o evangelho, apresentarem o Salvador, o Espírito Santo, a verdade, para que sejam salvas. Aos que resistiram, não gostaram, pela tua misericórdia eu venho te pedir. Contrista seus corações, quebranta-os, para que eles conheçam a verdade, se libertem dos enganos
e sejam salvos também. É o que eu te peço, e crendo já agradeço. Em nome de Arruxo, teu filho amado. Assim seja. Aleluia. Louvado seja Iabo, em nome de Arruxo.